Fala, povo lindo do Senhor! A promoção dos cursos à distância de libertação, batalha espiritual e cura da alma continua com a promoção de 75% de desconto, com o cupom Batalha Espiritual, e você pode parcelar em até 5 vezes de R$ 15 sem juro no cartão de crédito ou à vista no boleto. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, digita o cupom Batalha Espiritual, tudo junto, com letras maiúsculas, e aproveite esse desconto que vai abençoar a sua vida. E aproveita também, seja membro do nosso canal. Isso aí, gente. Abençoa a gente aqui embaixo. Deus te abençoe. Deus. A Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, existe para abençoar a sua vida. E eu quero louvar a Deus por podermos entrar na sua casa e trazer uma mensagem de vitória e de poder do Senhor para a tua história. Nós estamos no culto do quarta-feira. Esse culto, nós nos reunimos sempre às 20 horas. Estamos nesse tempo de pandemia, mandando online toda quarta-feira às 20 horas. E as pessoas às vezes me perguntam, pastor, a mensagem às vezes sai do ar. Se você buscar, no máximo no dia seguinte, vai estar no canal Oswaldo Lobo e a posteriori no canal IBBR, tá bom? Então você já pode deixar aqui seus pedidos de oração, já pode escrever aqui. O time de intercessão vai estar orando pela sua vida e abençoando a sua vida, tá bem? Muita gente me pergunta por que tem tanta gente de Deus que tropeça, que sofre ataque maligno, por que tanta gente cai, por que as trevas vencem homens de Deus? E eu quero falar sobre isso hoje. Esse é um assunto absolutamente pertinente nos tempos atuais, em que nós vemos líderes caindo, pais de família caindo, mulheres de Deus caindo, sendo alvos das trevas, e não apenas caindo, mas levando consigo famílias inteiras, ministérios inteiros. Eu quero hoje, em nome de Jesus, te dar um norte, te dar uma direção, te dar um azimute, não só para você entender, mas principalmente para você não cair, porque essa é a ideia. Jesus, ele fala para os discípulos, vigie para que você não caia em tentação. Então, por que as trevas vencem o povo de Deus? Por que nós somos derrotados? Nós vamos continuar falando sobre os filisteus, como fizemos na semana passada. 1 Samuel 4, de 1 a 2, diz: os filisteus expuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Esse texto, 1 Samuel 4, conta uma das passagens mais tristes do povo de Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que, quando eu escrevi o livro Autoridade sobre as Trevas, eu quis descortinar o mundo espiritual, mostrando através dos inimigos de Israel como que as trevas, Satanás e seus demônios operam contra, tentam influenciar, tentar oprimir, possuir as pessoas e como derrotá-los. A primeira coisa que você vê no texto aqui é que os inimigos, eles se organizaram em linha. Não fica pensando que o mundo espiritual perverso é desorganizado, ele é uma bagunça, cada espírito imundo age do jeito que quer. Não é assim não, querido. O reino das trevas é extremamente bem organizado. Bagunçado é o povo de Deus. E aqui conta que eles se dispuseram para o combate. Israel sofreu uma derrota clamorosa, e uma derrota que não teve como ele reagir. Eles voltam para casa derrotados, eles perdem 4.000 homens, gente de Deus perdendo guerra para as trevas, e eles perguntam: por que será que Deus nos abandonou? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando a gente sofre o mal, quando a gente é atingido, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que os nossos inimigos nos assolassem?
Então eles fazem o quê? Vamos lá buscar a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era uma caixa de madeira que era toda coberta de ouro, que ficava dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, e que era onde Deus se comunicava com o sumo sacerdote. É ali que havia a manifestação da glória de Deus, ali que a Shekinah, a presença de Deus, descia e falava com o sacerdote, falava com o povo de Israel. O povo de Deus sofre derrota, aí, ó, assim, ó. Eu recebo aqui no gabinete em Curitiba, assim, de homens, de mulheres de Deus. Eu não estou falando só de pastores e líderes, não. Estou falando de gente de Deus, que tem vida como a minha e como a tua, e que sofre derrota das trevas. A pergunta é, por que nós fomos derrotados? Essa é a pergunta que está aqui em 1 Samuel, capítulo 4, verso 2. Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Por quê? Existe uma resposta para isso? Existe. E é algo que você deve entender, é que as trevas reconhecem o poder de Deus. Em 1 Samuel 4, 7 e 8, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. 1 Samuel 4, 7 revela que o mundo espiritual conhece o poder de Deus, o mundo espiritual conhece a ação de Deus, o mundo espiritual conhece a maneira como Deus opera no passado, opera no presente, pode operar no futuro. Mas se o mundo espiritual reconhece o poder de Deus, então, por que nós somos derrotados? Em primeiro lugar, somos derrotados por causa do desprezo sacerdotal. A irresponsabilidade da liderança espiritual da casa, a irresponsabilidade do exercício sacerdotal dentro da igreja. Os filhos de Eli eram ímpios, 1 Samuel 2. Então, a derrota acontece em 1 Samuel 4. Vamos voltar lá atrás. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar para o nosso passado. Vamos enxergar por que foi que Deus nos abandonou. E diz assim, 1 Samuel 2, de 12 a 13, também o verso 17. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Gente, se tem um negócio que Deus vai implicar é com o negócio de altar e de oferta. Se você parar para pensar, se você parar assim, com muito cuidado, do Antigo ao Novo Testamento, Deus se importa com a tal da oferta no altar. Se importa. E aqui os filhos de Eli estavam se tornando, a Bíblia chama de execráveis. Eles estavam se tornando malditos. Eles estavam sendo chamados aqui de desprezíveis. Porque eles eram ímpios. Por que aconteceu a derrota? Porque o homem de Deus não se importa com Deus. Porque aquele que devia liderar a família na oração não ora. Porque aquele que devia liderar e dar o exemplo na família de bênção se torna maldição. São pais que, em vez de abençoar seus filhos, amaldiçoam. São pais, em vez de ensinar seus filhos a buscar Deus, ensinam seus filhos a buscar tudo. Do futebol, a alegria, a festa, sem buscar o Senhor. O que está acontecendo aqui? Os sacerdotes que deveriam ser o exemplo, se tornam o mau exemplo. A Bíblia diz que o pecado deles era muito grande diante da vista do Senhor. Preste atenção nisso. Para com essa bobagem que diz que não existe pecadinho e pecadão, porque existe sim. Quem te ensinou que não existe pecadinho e pecadão, eu sei que aprendeu de um outro, que aprendeu do outro, existe pecadinho e pecadão sim. A Bíblia diz que tem pecado, querido,
que nem perdão não tem, que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus, falando para Pôncio Pilatos, diz: o Filho do Homem vai como está escrito, mas aquele que trai o Filho do Homem, ai dele, porque ele tem pecado maior. Qual o pecado maior? Qual o pecado que é grande à vista do Senhor? É o pecado do desprezo ao sacerdócio. Você é pai, você é mãe, e você exerce o sacerdócio masculino de ser pai, você exerce o sacerdócio feminino de ser mãe, e você não glorifica a Deus com a sua vida, você não glorifica a Deus com a sua história. A Bíblia diz em Malaquias 2:2 sobre o sacerdócio maldito: agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. É Deus que está mandando. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. É pai que está orando, e a oração, em vez de ser de bênção, se torna maldição. É sacerdote, é pastor que está orando, que abençoa o povo, em vez do povo vencer, o povo cai em derrota. Você está pensando que a vida que você leva, o mundo espiritual não está vendo, é isso? Você está pensando que a tua vida torta, ninguém vai ver. Que o mundo espiritual vai continuando assim, levando na brincadeira. Querido, preste atenção. O que está com a razão primeira da derrota do povo de Israel, do povo de Deus, aqui diante do inimigo filisteu, diante do teu inimigo, sabe o que é? O desprezo sacerdotal. Pastor, por que minha oração não funciona? Porque você está roubando. Pastor, por que Deus não me ouve? Porque você está metido com fraude, porque você é linguarudo, porque você fala mal do teu pastor, porque você fala mal do teu marido, porque você despreza a santidade, porque só Deus sabe, e o diabo também, por onde andam os seus olhos, quando você liga seu computador e vai navegando pelos canais que tem por aí. Você está atraindo sobre a tua bênção a maldição. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo em Malaquias 2:2? Eu amaldiçoarei as suas bênçãos e já as tenho amaldiçoado. O que é o sacerdócio maldito? É o sacerdócio que, em vez de abençoar, amaldiçoa. Por que crente perde, pastor? Porque o crente se tornou supersticioso. A superstição da religião, Ben Samuel 4:4. Vamos assim logo buscar a Arca da Aliança do Senhor. Quando a Arca da Aliança entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Presta atenção nisso. Tem muita coisa que a Bíblia chama de memorial de aliança. Exemplo, a ceia do Senhor é um memorial de aliança. É para você lembrar que você tem uma aliança. Fazer isso todas as vezes que vos reunidos em memória de mim. Agora, o pão que você come não vai fazer você ficar mais santo. O suco de uva, que é representado aqui no vinho que você bebe, não vai fazer nascer nas tuas costas uma asa. Você não vai virar anjo, não vai aparecer uma auréola na tua cabeça. Isso é memorial de aliança. E tem muita gente que acha que vai ser beneficiado porque tomou a ceia. Preste atenção, é o que está acontecendo em Israel aqui. Eles estão achando que porque trouxeram a arca para o acampamento, Deus vai abençoar ele, e não vai. Deus não te abençoa porque você é evangélico. Deus não te abençoa porque você é assembleano, batista, metodista, presbiteriano. Deus não te abençoa porque você é pentecostal ou tradicional. Deus abençoa a pureza e a santidade do seu povo. Pastor, por que o inimigo me derrotou? Vou falar aqui, papo reto, porque comigo é na lata, por causa do pecado. Pronto, você queria ouvir isso? Pecado. É isso que traz derrota para a gente. É isso que permite a ação das trevas na nossa vida. É isso que desfaz de nós a proteção espiritual. É isso que abre brechas na armadura. Pecado. Só que nós tratamos o pecado como se não se fosse pecado. Nós tratamos a mentira como se fosse mentira. Nós tratamos as palavras chulas como se fossem pecado. As piadas de mau gosto, os nudes trocados no WhatsApp, como se isso não fosse pecado. Querido,
Por que que a gente sofre derrota? Por que que o homem de Deus, a mulher de Deus cai? Porque despreza o sacerdote e é um supersticioso. Ele acha que Deus vai proteger ele porque ele tem o quê? Porque ele tem uma Bíblia. Querido, presta atenção, olha para esse quadro aqui, você está vendo aí. Isso é superstição, cruz, amuleto, talismã. Você está vendo aí, tem trevo de 4 folhas, tem protetor de coisas mais, tem figa, tem ferradura, tem pé de coelho, tem patuá. Tudo isso aqui é para quê? É para te dar sorte, para espantar o mal olhado, espantar o olho gordo, cruzar o dedo. Isso tudo é besteira. Você não está entendendo isso? Essas coisas não vão proteger você. O saco da fortuna não vai fazer você ficar rico. Colocar olho de boi atrás da porta não vai trazer segurança para você. Passar no sal grosso não vai trazer sorte para você, não vai te livrar do mal olhado. Pastor, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu já conheço tudo isso aí. Ah, é? Conhece? Olha o que fala sobre a superstição evangélica em Isaías 3, de 18 a 20. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, os enfeites da cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos. É crente que acha que Deus vai livrar ele porque ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Ah, não, é para expulsar demônio. Querido, espírito imundo, eu já expliquei aqui, ele só tem medo de uma coisa, da verdade. Só isso. Ele só tem medo da verdade. Se você viver na verdade, o sangue da cruz te protege, a palavra de Deus vai estar na tua boca. A única coisa que vence as trevas e coloca em liberdade é a verdade. Portanto, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso, é disso que a gente está falando. Quando nós falamos de crente supersticioso, está aqui, ó, dá uma olhada nesse quadro, está ali. O sabonete, vamos usar o sabonete do sangue do Cordeiro. Gente, está sendo vendido. E tem crente caindo nessa bobagem. Não, porque eu vou me purificar de todo mal. Eu estou comprando a meia para eu poder calçar com as botas da prontidão do Evangelho da Paz, para eu poder trilhar as veredas do Senhor. Eu vou comprar o travesseiro, é o travesseiro que eu vou sonhar os sonhos de Deus. Se você comprar esse travesseiro, é o crente supersticioso. É o crente que acha que o óleo foi feito para fazer unção. Eu uso o óleo da unção. Mas o óleo não tem poder. Quem tem poder é o Deus que opera na vida daquele que tem fé. Está aí, ó. O sabão espiritual do descarrego. Você usa o sabão, o mal deve ir embora. Galho de arruda, óleo ungido. Aqui é muito interessante. Eu peguei essa foto aqui. É uma espátula dessa de construtor, de pedreiro, para você ser o construtor prudente de Mateus 7, construir a casa sobre a rocha. Quer dizer, isso tudo aqui funciona como um amuleto. Isso aqui não tem poder nenhum, mas você está dando poder. Então você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando é que o crente perde? O que aconteceu com o povo de Israel? Olha para mim, querido. Quando o crente acha que ele vai vencer só porque ele é evangélico e passou pelas águas. Isso é só o princípio. Isso é batismo para perdão de pecados. Isso é batismo para arrependimento e remissão de pecados. Isso não significa que você pode ter a mesma vida, não, querido. Significa que você tem que viver na mesma vida velha, que Deus vai abençoar. Deus não abençoa a mentira. Você está me ouvindo? Deus não abençoa pecados. Então não venha me dizer, não, pastor, eu comecei um romance aí, e comecei no adultério, mas agora, pastor, vou legitimar o casamento. Não vai funcionar, você está me entendendo, querido? Portanto, se você acha que o fato de você ser evangélico, de você ser crente, de você ser de uma linha cristã, e o fato de você ser aí católico, isso vai trazer para você proteção, não vai. Porque aquilo que impede você de tropeçar e tombar diante do inimigo é santidade. Número 3. Por que crente é derrotado, pastor? Muito simples. Vive fazendo aliança sem pureza.
e vai experimentar uma nova derrota aqui, no capítulo 4, verso 10. Estamos ainda no primeiro capítulo, 1 Samuel 4, não saímos dali. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, ele está sendo derrotado de novo. O massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os filhos de Eli, Rofini e Finés, morreram. Verso 21 e 22, a glória de Israel se foi, pois a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus, aquela que era o símbolo da presença de Deus, símbolo, foi tomada. Roubaram a religião do sujeito. Roubaram a fé. Perdi a minha Bíblia, pastor. Eu perdi a minha Bíblia. Não é que teve Bíblia que eu perdi uma vez eu no culto. Um sujeito entrou na igreja e roubou a minha Bíblia. Ele roubou a minha Bíblia porque ele achava que a minha Bíblia tinha poder. Não é isso. A palavra, o livro de Deus, a palavra de Deus, ela tem poder quando? Quando você crê, quando você pratica ela. Ela em si é só um livro. Mas tem gente que acha que o sagrado está ali dentro. Aqui, o povo continua fazendo uma aliança com Deus, continua vivendo no pecado. Mas não, faltou uma coisa, nós perdemos 4 mil anos, a primeira guerra, capítulo 4, verso 1 em diante, verso 1 e 2. Por que eles perderam a guerra? Não, porque faltou a arca da aliança. Vamos trazer então a arca da aliança. Vamos pedir a oração forte do pastor. Vamos pedir a unção do missionário. Querido, eu estabeleço cobertura espiritual sobre o meu povo. Eu, pastora Fabíola e meus pastores, abençoamos o nosso povo. Acabamos de orar por você aqui. Acabamos de interceder e levantar as mãos por você aqui. Eu dou cobertura espiritual. Mas se você fizer striptease de armadura, se você jogar fora a tua armadura, se você ignorar a palavra de Deus e viver em pecado, não adianta nada eu te dar cobertura. Por quê? Porque você está atraindo a derrota para a sua vida. É isso que está acontecendo aqui. Eles fazem uma aliança e circuncisam. Olha só, Juízo 16, verso 15, 18 a 19. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo de sua grande força. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes filisteus: suba mais dessa vez, pois ele me contou o segredo, contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Preste atenção que tinha dinheiro na história. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugar a sua força. O deixou. Sansão, querido, pensa num homem vencedor. E ele está lutando contra quem? Contra esse principado filisteu. E o que está acontecendo aqui com ele? Sansão, ele bate em todo mundo, ele vence todas as batalhas, mas ele vai ser nocauteado. Ele está invicto, hein? Sansão, até aqui, ele não perdeu nenhum combate com ninguém. Ele chega a pegar uma queixada de jumento e matar 1000 de uma vez só. Mas por que ele perde aqui? Ele perde para uma mulher que faz ele deitar no seu colo, ou seja, ele passa a confiar em gente que ele não devia confiar. É você que começou uma aliança no altar e abandonou seu cônjuge. E está com a tua cabeça sentado no colo da mulher que não é tua, do homem que não é teu. Isso se chama anunciar derrota. Isso chama-se aliança incircuncisa. Eu vou olhar para você, eu não estou zangado com você. Eu quero que você vença, querido. Eu quero que você vença no mundo espiritual. Mas não vai adiantar eu te dizer aqui, receba aqui uma unção nova, se você não escolher viver na santidade do Senhor. É isso. Você pode ser o Sansão que for, você vai cair. O cabelo dele não tinha poder nenhum, gente. O que tinha poder era a aliança que ele tinha com o Espírito Santo. 1 Samuel 5, de 1 a 2. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod.
e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado do Sustato. Havia um ídolo chamado Dagon, muito parecido com uma sereia, mas do sexo masculino, seria um sereio. Gente, só um intervalo aqui na mensagem. Os livros do Pastor Lobo, de Libertação e Batalha Espiritual, estão lá em www.institutoexodos.com. E aproveite e se inscreva no nosso canal. E também você pode ser membro e abençoar o nosso ministério. Clica aqui embaixo, seja membro. E era o ídolo dos filisteus que navegavam, muito parecido com os ídolos das águas, com os chamados entidades das águas aqui dos rios, dos mares do Brasil. Eles pegam a arca e levam a arca para dentro lá do terreiro, dentro do centro ocultista dos filisteus. E aqui você vê como é que esse envolvimento de Sansão com a sensualidade vai tirar dele a capacidade de discernir com inteligência o mal. Diz assim Oséias 4, 11 a 13, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de sensualidade os engana e se prostituem, e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. O livro de Oséias é um livro interessante porque ele fala sobre um homem de Deus que se casa com uma prostituta. E esse livro tem um significado, a vida do profeta tem um significado para mostrar quando o povo de Deus ele é restaurado pelo Senhor, ele passa a trair o Senhor. Oséias sente na carne o que Deus sente quando nós, povo de Deus, trocamos eles pelos ídolos, trocamos ele pelo prazer, trocamos ele pelo pecado. Você pensa que isso aqui não é verdade? Isso aqui é verdade. Ele está dizendo que, sabe o vinho, quando a pessoa bebe demais? Você já viu gente bebendo demais? Ele vai perdendo o controle, ele vai começando a ficar feliz, alegrinho, chama-se pilequinho. O sujeito toma um pileque, aí ele começa a perder o controle, começa a falar e a língua dele começa a gaguejar, ele já não tem, ele tropeça, ele já não tem mais controle da sua vida. O que acontece? Ele vai ficando burro. O vinho, o mosto e a sensualidade capturam, retiram, sequestram a razão. Você perdeu o juízo, você está doido? Perdeu o juízo. Por quê? A sensualidade faz isso. Sansão está achando que não tem problema nenhum ele fazer aliança com mulheres que não são do povo de Deus. Ele acha que ele pode se envolver com todo mundo e não vai ter problema nenhum. Só que o que está acontecendo aqui, ele vai perdendo a inteligência dele. Não é só a inteligência emocional, é a capacidade dele discernir até o colo que ele está dormindo. Trevas da sensualidade. Qual é a consequência do envolvimento com o espírito de sensualidade? Número 1, ignorância voluntária. Ignorância significa trevas e é um território sob o controle, a jurisdição de demônios, porque Satanás é o príncipe das trevas. Ele não quer que você conheça a verdade. Então, quando uma pessoa está vivendo um relacionamento de sensualidade, está o moço e a moça aqui, eles estão pensando que a gente não sabe de nada. Começaram o namoro e já estão o quê? Já estão se relacionando intimamente. Ele está achando que ninguém está vendo, mas a gente está vendo, o mundo espiritual está vendo, e está todo mundo vendo, e ele escolhe o quê? Não, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ouvir esse pastor, eu não quero mais, esse pastor é muito duro, essa igreja é muito radical. Por quê? O negócio dele é pecar. Então, quando a igreja fala sobre santidade, pureza e sobre vida no altar,
Ele vai falar assim, não, essa igreja é muito legalista. Número 2, a pessoa que foi capturada pela sensualidade, ele odeia a correção. Rejeitamos o conhecimento de Deus cada vez que desprezamos a sua correção. O nosso Deus é o Deus que nos corrige, querido. O nosso Deus é um Deus que não deixa a gente viver. Se você é filho de Deus, escute isso. Ele vai te corrigir. Qual o problema? O problema é que você está vivendo em pecado e Deus não te corrige. Muito provavelmente você não é filho de Deus. Você nem tem acesso a Ele. Pastor, eu estou vivendo aqui uma vida torta há tanto tempo e nada acontece de mal, que da tua vida já está mal. Mas se Deus não está te corrigindo é porque você não é filho ainda. Então quem não é filho odeia a correção. É gente que você vai tentar corrigir, ele está sempre de mimimi. Você vai corrigir, tem que ter um trabalho, ele não vai aceitar não. Ele está sempre na negação. E número 3, despreza o juízo de Deus, ignora as consequências do pecado, para apenas piorar as coisas. Sansão, nós estamos falando de derrotas, porque que o homem de Deus é derrotado pelas trevas. Muito simples, está aqui. É quando você tenta conciliar aquilo que é inconciliável. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, que justiça há entre as trevas e a luz? Que comunhão há entre trevas e luz? Não há comunhão. Mas você tenta ligar as trevas com a luz. Está aí. Juízes 14:1. Sansão foi a Timnata e tomou uma mulher das filhas dos filisteus. Juízes 16:1. Ele toma uma prostituta em Gaza, território dos filisteus. Em Juízes 16:4. Ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, filisteu. O que você acha que vai acontecer? Então ele é um homem com uma força física e uma habilidade para vencer que são fenomenais. O sujeito tem uma capacitação ótima, uma inteligência ótima. Ele é imbatível nas investidas contra os filisteus. Ninguém vence ele fisicamente. Ele tem vitórias aterradoras no âmbito humano, mas os fracassos no terreno espiritual são um atrás do outro. Ele sabe que está fracassado. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Tem uma vida de simulação de derrota. Ele começa a fazer com acordo. Não, se amarrar minha trança com uma corda que nunca foi usada, se você amarrar minha trança com uma corda de couro, ele vai simulando a derrota dele. Ele vai andando no precipício e ele acaba abortando os sonhos de Deus. Juízes 16:20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-lhe do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, ele girava um moinho no cárcere. Sabe o que é interessante aqui? É a sonolência. Quando Jesus fala o seguinte, vigia. Tem muita gente em sonolência espiritual e não está percebendo o que está acontecendo. Ele está alimentando pecados, ele está alimentando iniquidades, ele está celebrando amizades, ele está mantendo pecados secretos, e ele está numa letargia, ele está numa sonolência, ele está assim como que embriagado, ele não está percebendo o que está acontecendo. Mas vai chegar o dia, querido, querida, que você vai despertar do sono, que o teu marido vai despertar do sono, que o teu filho vai despertar do sono. E quando ele despertar do sono, ele vai perceber, ele nem vai perceber que o Espírito Santo já foi embora. É interessante que Sansão vai ter uma outra experiência com Deus aqui. Ele está cego, algemado, girando moinho, sem propósito, sem vitória. Mas o cabelo dele vai crescer de novo. O arrependimento vai tocar a vida dele. E ele vai conseguir vencer os filisteus de novo, mas isso vai custar a vida dele. Isso não precisa acontecer com você. Isso não precisa acontecer com ninguém. Esse homem foi traído por sentimento. Gente, pensa um pastor que não gosta dessa palavra assim. Eu estou sentindo de Deus. Olhe para mim, querido.
Joga isso na lixeira. Não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com verdades bíblicas que não vão mudar. Passaram os céus e a terra. A palavra de Deus não vai mudar. São mulheres, são homens que dizem, eu estou sentindo. Vai pelo que está escrito. Se você seguir a bússola da palavra de Deus, você não se perde. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu não tropeço e não caio na escuridão. É isso que diz a Bíblia. Traído pelo sentimento, espírito de sensualidade busca alianças com pessoas. Olhe para mim, mulher e homem. Ah, pastor, uma pombagira agiu na vida do meu marido. Agiu porque ele deixou. Agiu porque ele quis. Agiu porque ele permitiu. Espírito imundo não entra na vida de ninguém se essa pessoa não permitir. Faz barganha de maneira sutil, delicadamente. Ele começa a desencadear um processo de rebelião. A pessoa não quer mais ir à igreja. A pessoa não quer mais saber de Deus. Começa a criticar a igreja. Começa a criticar o pastor. Começa a criticar a liderança da igreja. Se afasta. Fica brigado. Ele briga e não perdoa. Ele briga e diz fulano não tem perdão, fulano não tem perdão. Ele vai se afastando do Senhor devagarinho. Você está pensando que isso acontece do dia para a noite? Ó? Não acontece não. Isso leva tempo. Isso leva algumas semanas, alguns meses, alguns anos. E essa troca, essa barganha entre o prazer e a santidade leva a pessoa à rebelião. Entidade demoníaca que atua com consentimento humano causa afastamento, apostasia espiritual, divórcio, abandono de filhos e diversas formas dolorosas demais de infelicidade. Maridos que deixam suas esposas em nome do prazer. Maridos que caem em adultério. Não mais exercem o sacerdócio masculino sobre os filhos. Perdem a autoridade espiritual do lar. Fazem com que seus filhos percam a noção, o prumo, a direção da vida. Deixe seus filhos suscetíveis a ataques malignos. Deixe a sua esposa suscetível a um novo romance, a uma tentativa de ser feliz com um novo homem, que vai substituir você como pai, que vai substituir você como marido, e ele não vai conseguir substituir. Você está entendendo como é que os homens de Deus caem? Está pensando que eu estou falando aqui só sobre sexo, querido? Não estou, não. Não estou, não. Eu estou falando aqui de Saul. Estou falando aqui de Jonatas. Homens valentes. Homens que a Bíblia chama eram valentes como as águias. E eles caíram. Quando a gente fala sobre o nosso tempo aqui já está acabando, sobre gente que acha que a religião só vai resolver, não vai resolver. 1 Samuel 5,11, Deus não é refém de nenhuma religião, nem da tua e nem da minha, tá? Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas, estavam sob a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Você não vai conseguir controlar Deus. A religião não controla Deus. Eles pegam a arca e colocam a arca, sabe onde? Dentro do templo. Vai ser mais um Deus que a gente vai manipular aqui. Como é que a gente trata Dagom? A gente vai acender umas velas para Dagom, traz umas oferendas para Dagom, faz umas alianças para Dagom, e Dagom ouve a gente. Vamos fazer a mesma coisa com esse Deus de Israel aqui, representado por essa arca, essa caixa de ouro aqui. Querido, Deus, ele decepa a cabeça e as mãos da religião. Deus não
fica refém de mim nem de você. Não, mas eu sou evangélico, Deus vai ter que me abençoar. Se você não andar nos caminhos do Senhor, Deus não vai te abençoar. Mas Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito, vírgula, para que você ande nos caminhos de Deus e não dos seus caminhos. Não, eu vou fazer um monte de bobagem, e aí depois o anjo do Senhor vem aqui e me livra. Não, o anjo, ele tapa a boca dos leões quando Daniel é lançado da cova, porque Daniel era um homem de Deus. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, Deus não vai ficar refém de você, porque você diz que é evangélico. É isso que Queridos, eu estou dizendo para você por quê? A gente vê muito crente caindo. A gente vê muito homem de Deus caindo. A gente vê muito pai de família caindo. Mãe, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de destaque na igreja, mulher de destaque na vida social, caindo. Por quê? Porque se afasta de Deus. Há um convite para que eu e você ataquemos o inimigo no poder do Senhor. 1 Samuel 14,6, Jonatas disse ao escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Pastor, como é que eu reajo? Eu estou vendo alguém caindo. Número 1, deve haver arrependimento. Se não houver arrependimento, a pessoa que está na lama vai continuar na lama, a pessoa que está perdida vai continuar perdido. Ore para que haja arrependimento na vida da sua esposa. Ore para que haja arrependimento na vida do seu marido. Ore para que haja arrependimento na vida do seu filho. Pastor, como é que eu oro? Arrependimento. Manassés, a história dele está lá em 2 Crônicas, finalzinho do livro. Foi o pior rei que Israel experimentou. De todos os reis que Israel experimentou, Manassés foi o pior de todos. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. E Deus o levou de volta ao trono de Israel. Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Primeira coisa, o teu coração tem que pertencer somente ao Senhor. Se você acha que as correntinhas da sorte, não, vou amarrar uma fitinha aqui e a fitinha não pode arrebentar, porque senão o que eu pedi não vai acontecer. Quebra isso agora. Não é isso, não é fitinha, não é promessa. É voto ao Senhor. É outra coisa. Jogue fora seus ídolos. Jogue fora a sua falsa confiança. Confia no Senhor. Se Deus diz faça, então faça. Se Deus diz não faça, então não faça. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que se você se voltar de todo o coração, se você se consagrar a Ele, Ele vai responder você. E Ele vai tirar você desse lugar onde você não encontra a solução. Por que o crente cai? Porque ele passa a confiar nele mesmo, em todo mundo, menos em Deus. Número 2, consagre-se. E disseram a Samuel, 1 Samuel 7,8, não pare de clamar por nós ao nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor e clamou ao Senhor em favor de Israel. E o Senhor lhe respondeu. Vou ser bem claro com você a respeito de consagração. O cordeiro é Jesus Cristo. É o sangue dele que purifica você. Se você ainda não foi batizado e você conhece a fé cristã, você está errado. Passe pelo processo do discipulado e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão de pecados. O que faz o povo aqui? O povo sabe que não vai conseguir vencer se não se consagrar. Querido, busque o teu pastor. Busque a tua igreja o quanto antes. A Igreja Batista de Bom Retiro tem feito um Zoom aqui. A gente está usando uma plataforma chamada Zoom para poder discipular. Então está lá o pastor Paulo,
está o irmão Daci, está o irmão Eliseu e todo um time de professores ensinando uma turma para que sejam batizados. Querido, se você quiser ser batizado no final dessa pandemia, nós vamos fazer batismo. E se a pandemia durar muito, nós vamos dar um jeito de batizar durante a pandemia. Nem que seja de um, vem cada um e uma hora aqui para ser batizado, nós vamos fazer isso. Mas você precisa se consagrar ao Senhor. Pastor, eu quero fazer parte da Igreja Batista de Bom Retiro. Você vai mandar um e-mail. Administração, sem cedilha e sem tio. administração@ibbr.org.br. Eu quero fazer parte, eu quero ser membro, eu quero estar debaixo da autoridade dos pastores da Igreja Batista do Bom Retiro. Eu quero ser batizado aí. Você vai mandar essa mensagem nesse e-mail, administração@ibbr.org.br. Nós vamos começar a trabalhar no seu coração, nós vamos começar a te dar orientações, nós vamos continuar te dando direções para que você faça parte dessa igreja. Você pode ser de qualquer lugar do mundo, nós vamos abençoar a sua vida. Número 3, renove a sua aliança. 1 Samuel 7, 11 a 13, os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Sabe o que acontece aqui? O povo renova a aliança. Tem muita gente que acha que se desviou e não pode mais voltar. Querido, volte para o Senhor e renove a tua aliança com o Senhor. Você que está desviado, você que está afastado, você que está enfraquecido, volte para o Senhor. Volte para a igreja do Senhor. Volte para debaixo da unção do Senhor. Volte para debaixo do poder do Espírito. Volte para debaixo da ação de Deus. Volte para debaixo da palavra de Deus. Volte para debaixo da proteção da promessa do Senhor. Renove a tua aliança com o Senhor. Se arrependa, se consagre, renove a aliança com o Senhor. Eu gosto muito como é que termina essa história. Um povo derrotado no capítulo 4 se torna vencedor no capítulo 7. Por quê? Porque se arrepende, porque se consagra, porque renova a aliança. Ali eles colocam uma pedra e chamam a pedra de Ebenezer. É um memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o que diz a Bíblia? Que Deus derrotou os filisteus, os inimigos de Israel. Aqueles que derrotavam, agora saem derrotados. E filisteu nunca mais chegou nos termos de Israel. Você vai reparar uma coisa aqui, 1 Samuel capítulo 7. Nunca mais os filisteus, nunca mais, eles vão se aproximar do povo de Israel enquanto Samuel está vivo. Se você se consagrar. Se você levar quem está perto de você, orar pelo arrependimento, se consagrar e fizer ele renovar a aliança, querido, enquanto você for vivo, tua família vai estar no altar. Enquanto a família estiver no altar, você vai levantar alguém para ser alguém como você. Amém? Por que os homens de Deus, por que as trevas vencem homens de Deus? Porque eles acham que pode vencer trevas sem luz. Porque acham que podem vencer as trevas andando nas trevas. O chamado que eu tenho para você, o apelo que eu tenho para você, saia das trevas e venha para o reino do Filho amado de Deus, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se você andar na luz, o sangue de Jesus vai te purificar. Amém? Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida, fazer um apelo para você colocar a mão no seu coração, porque eu quero orar com você. E se você puder, aí onde você estiver, repita essa oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu confesso os meus pecados, minhas transgressões e as minhas iniquidades. Eu quero te pedir perdão hoje. Eu quero me lavar aqui, debaixo do sangue do teu Filho Jesus, o sangue do Cordeiro Pascal, o sangue de uma nova aliança. E eu quero renovar minha aliança com o Senhor, para perdão dos meus pecados. Eu quero ser batizado, eu quero voltar para os braços do Senhor, quero me consagrar agora, diante de Deus, diante do mundo espiritual, diante dos anjos que me cercam. Eu quero dizer em nome de Jesus que eu tenho uma aliança com o Senhor meu Deus, pelo sangue da cruz. Uma aliança de vida eterna. Me levanta de novo, Deus, e faz eu caminhar em direção ao teu reino. Eu abençoo a minha casa e a minha família assim,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Continue nos seguindo aqui. Nós temos 2 canais do YouTube. O Oswaldo Lobo, essa mensagem já fica aqui. O IBBR também, essa mensagem vai chegar depois. Você pode nos seguir nas redes sociais, @PR Oswaldo Lobo, @Fábio Lobo, da pastora Fabíola, @IBBR Curitiba, da nossa igreja. Até a próxima, que é o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, sua casa em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fica com Deus, fica na paz. Tchau.